Amém, gente. Boa noite. Então, antes de começar, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas eu não vou responder agora não, vou responder no final. Vocês vão pensando aí, ou quem quiser. Segundo a Bíblia, qual foi o primeiro pecado? Foi Eva conversar com a serpente? Foi Adão comer do fruto? Foi Adão sentir desejo de comer o fruto? Ou algum outro? Então vão pensando aí que eu não vou responder agora, eu vou responder no final. Então a gente vai falar do período antediluviano. Como o próprio nome já diz, né? Esse período antediluviano é tudo que aconteceu antes do dilúvio. É, E esse período vai da criação do homem, na criação de Adão, lá no Jardim do Éden, até a entrada de Noé na arca. A entrada de Noé e da sua família, né? Então, a Bíblia registra esse período nos primeiros capítulos de Gênesis, né? E, de acordo com a própria Bíblia, com os textos da Bíblia, né, lá em Gênesis, nesse período a civilização ela alcançou grandes realizações para a época, né? Porque não, imagina, não tinha tecnologia. Então eles tiveram que começar lá tudo primitivo. Até mesmo Noé construiu uma arca gigante, imagina. Mas além disso também perpetuou muito pecado. O pecado ele se multiplicou muito nesse período. E aqui a gente vai ver também, opa, nesse período começa também o período das alianças que Deus fez com o homem, com a terra, né? Então antes de eu falar das alianças, é, tem que explicar o que é aliança. Então no dicionário Aurélio, aliança é o ato ou efeito de se aliar, ajuste, acordo, união de casamento. No hebraico, a aliança, berit, significa pacto ou criação de afinidade. E no grego também, diatek, tem o mesmo significado que o hebraico. A aliança ela tem alguns critérios, né? Para ter uma aliança precisa do quê? Exatamente, ter no mínimo duas partes, né? Porque ninguém faz aliança sozinho. E normalmente numa aliança o que acontece? Cada aliança tem que ter direitos e deveres. E além disso, essa aliança ela pode ser condicional ou incondicional. Condicional é se uma parte não cumprir o que foi estabelecido, a outra aliança se torna inválida. Ou incondicional é mesmo que uma das partes não cumpra, a outra parte continua com a aliança. E na Bíblia, ao todo, existem 7 alianças. Alguns falam 8, mas a gente vai entender o porquê também 8 ou 7. Então, a primeira vez que aparece a palavra aliança na Bíblia é com Noé. Mas antes disso, deixa eu mudar aqui. Alguém abre para mim Gênesis 6:18. Então, essa é a primeira vez que aparece a palavra aliança. De fato, aliança. Mas antes desse episódio, Deus já tinha feito outras 2 alianças que não é chamada aliança, mas a gente entende como se fosse uma aliança. Então, antes dessa aliança com Noé, tem essas 2 alianças, a edênica, que é a aliança no Éden, né, que foi feita no período da inocência. E ela está escrita em Gênesis 1, do 26 ao 30, e Gênesis 2, do 16 ao 17. Essa aliança do Éden, então, é a aliança que não podia comer o fruto proibido. Apesar de não estar escrita aliança, a gente sabe que foi uma aliança, que foi um contrato, um acordo feito com Deus fez com o homem. E ele só tinha uma condição. O homem só tinha que fazer uma coisa. O que era? Obedecer. Então era só não comer, podia fazer tudo. Era só não comer daquele fruto. E depois disso que o homem quebrou essa aliança, Deus fez mais uma aliança que se chama aliança adâmica. Essa aliança já contém maldições para o homem, porque a partir dessa aliança entra o pecado no mundo,
Aí multiplica as dores da mulher, o homem vai ter que trabalhar para poder se sustentar. A gente vai ver mais pra frente. Então, a partir do momento que entra o pecado no mundo, então já muda a aliança. Essa aliança se chama aliança adâmica. E quando eles comeram da fruta ali, eles perceberam que eles estavam nus. Porque até o momento eles não tinham percebido, não tinham essa noção, ou essa maldade, né? E o que eles fazem? Quando eles percebem que eles se cobrem. E o que Deus faz? Deus, ele entrega couro, pele de animal para eles poderem se cobrir. Então, dessa pele de animal que Deus entrega, já foi o primeiro sacrifício. Então, são essas duas alianças que veio antes de Noé. E aqui eu coloquei a 7, que é a aliança com Adão. Por isso que eles contam às vezes 8, porque com Adão foi duas alianças. A do Éden e a do pecado, depois do pecado. Então é a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, com Moisés, com Davi e a nova aliança que é Cristo. Então a aliança com Adão a gente já viu, que são essas duas. A com Noé, Deus promete não destruir mais o mundo em água, né? E estabelece o arco-íris como um sinal dessa aliança. A aliança com Abraão, ele promete uma descendência numerosa e bênçãos, terras, em troca de fé. A aliança com Moisés foi quando Moisés ele guia o povo no deserto. Exatamente, aí tem as leis, tem os 10 mandamentos, que são os mais famosos, mas tem muito mais. A aliança com Davi, ele promete um reino eterno para sua descendência, que é o que a gente viu. E inaugura esse período dos 6, né, até Jesus. E depois tem a nova aliança, que é a aliança de Cristo, que ela substitui, né, todas as alianças que já tinham acontecido, e o seu sacrifício nos promoveu a vida eterna. Então são essas as 7 alianças. Então essa era que foi anterior ao dilúvio, foi o que eu falei, era do princípio da criação até o dilúvio, né, com Noé. E ela inclui os períodos, que foi o que a Thay falou, que são os períodos da inocência, que foi o tempo que o homem viveu sem o pecado no mundo, e depois o período da consciência, que o homem já tinha consciência do que ele estava fazendo, já tinha consciência do que era o pecado. E nessa era a gente pode dividir em 5 estados a Terra, que é o estado original, que é a primeira criação, Gênesis 1:1. Isso, tem na segunda aula, vai estar lá no YouTube, depois vocês dão uma olhadinha. Depois tem o estado caótico. Eu vou até repassar essa parte, deixa eu para vocês entenderem. Deixa eu ler aqui. Gênesis 1:1. O que está escrito em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1? Alguém sabe? No princípio Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2? E a terra estava sem forma e vazia. Deus é perfeito, né, Mateus? Ele criou os céus, criou a terra, criou tudo. E como que ele cria uma terra sem forma e vazia? Seria perfeito. Deus, que é perfeito, ele consegue criar alguma coisa que não seja perfeita? Então aqui, depois vocês dão uma olhadinha na aula que vai estar no YouTube, eu explico direitinho o que acontece. Então tem esse estado caótico, e depois tem o estado da reconstrução, que já começa em Gênesis 1, do verso 3 até o 25. O estado da inocência, que é até o momento do pecado, e o estado da consciência, que é a partir do pecado que entrou no mundo. Então, no período da inocência, é Gênesis 3, versículo 1. O que eles não podiam fazer? Não podiam comer do fruto, nem tocar no fruto. E o que eles fizeram? Comer.
Então, nesse período da inocência, eles só tinham um item lá. Na aliança deles, o contrato ia ser um contrato bem fininho, assim, ó, só uma linha. E a parte deles era só não comer do fruto. E mesmo assim, eles conseguiram pecar. Quanto tempo durou esse período? A gente não sabe. Pode ser poucos dias, pode ser milênios. O homem era imortal, a Bíblia não deixa claro isso. Mas aqui, achei. É 2,16, né? 2,25. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Então eles só tinham essa responsabilidade, não comer. Então aí eles fracassaram e houve a queda e o julgamento de Deus foi perder a comunhão que tinha com Deus. Deus andava com Adão no Éden. Então, além de perder a comunhão desse contato, de andar com Deus, eles foram expulsos do jardim. Eles foram amaldiçoados porque aí entrou doença, entrou a morte, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram dores. Então, até aquele momento, eles não sabiam o que era isso. Então, esse é o período que a gente chama de inocência. Então, nessa aliança do Éden, o que Adão tinha que fazer? Ele tinha que povoar a terra, dominar os animais, viver eternamente, não precisava trabalhar, a terra produzia tudo sozinha. Coisa ótima, né? Imagina. E ele só tinha que não comer o fruto. E não deu certo. Aí no período da consciência, que a gente chama de dispensação da consciência, depois que Adão foi expulso do jardim, Adão e Eva eles começaram a povoar a terra, tiveram filhos. Então nesse período eles tinham que a gente chama de consciência porque eles já sabiam o que era o bem e o que era o mal. Até então eles não conheciam o mal, só conheciam o bem. Mas aí eles tiveram um outro teste, que era viver entre o bem, conhecendo o bem e o mal e praticar o que era bem, o que era bom, né? Praticar o bem. Agora ele não tem mais desculpa, né? Porque agora, depois que ele comeu o fruto, ele já sabia. Então, ele já sabia. Não tinham leis escritas. A lei veio só com Moisés. Então, por que chama consciência? É porque ele tinha que viver pela sua consciência. Ó, isso é certo? Não, então não vou fazer. Isso é certo? Ah, então posso fazer. E isso, mas hoje a gente tem leis, né? Hoje a gente tem os mandamentos para cumprir, tem. Naquela época não tinha. Ele tinha que viver só na consciência dele. E isso durou desde a queda de Adão até o ano 600 de Noé. Então, quando Noé tinha 600 anos, foi quando ele entrou na arca. Então, isso durou muito tempo. E como que ficou a terra nesse período? Por que Deus teve que destruir ela em água? Porque eles só faziam o que era mal, só faziam o que era errado. E o povo era impiedoso, já não tinha mais piedade, já não tinha mais amor ao próximo. Se Deus não faz isso, provavelmente a humanidade já ia acabar ali, porque eles iam se matar. Então Deus, mais um ato de misericórdia, ele encontra Noé ali no meio de todo mundo, um justo, o único homem justo na terra, e separa ele, porque senão o povo ia se matar, porque eles já estavam fazendo isso. Então o julgamento desse período foi o dilúvio. E a gente vai ver mais detalhado, eu só estou falando por cima que a gente vai estudar mais as alianças, é só para vocês entenderem isso, nem é a aula de hoje vai começar agora. E como era esse período de vida na Terra? Como era a vida na Terra nesse período antes do dilúvio? Vocês imaginam como que era? Então eu vou dar os pontos principais aqui desse período. O que aconteceu nesse período? Que é o período antes do dilúvio. Foi Adão e Eva no jardim. Depois veio o pecado original, que a gente chama de raça da serpente. Ou do serpente, porque será que a serpente era homem? Ou era mulher? Era feminino? Era masculino? A gente vai ver.
Então é o pecado original, Caim e Abel, que foi o primeiro culto, e no primeiro culto a Deus já houve a primeira morte. Tem Sete, a descendência de Sete, que são os filhos de Deus. Tem também o Enoque, que Deus andava com ele. Noé, o único homem bom do seu tempo. E depois disso veio o dilúvio, né? A extinção de alguns animais. Então, aqui são os principais acontecimentos desse período, né? E o que a gente pode dizer desse período? Que antes de Cristo, desde a criação de Adão, ou do pecado no mundo, são mais ou menos 4.100, 4.200 anos. Por quê? Não tem tanto relato assim, não tem muita coisa antiga, não tem nada, não tem muita coisa que a gente consiga contar. A partir de Abraão, já tem mais evidência histórica. Então essa é uma estimativa que os estudiosos fizeram. Mais ou menos 4.100, 4.200 anos, contando as descendências, porque tem parte que não fala de descendência. Então tem muita margem de erro. Pode ser maior, pode ser menor, a idade da humanidade. Então, segundo a genealogia de Gênesis, lá em Gênesis 5, da criação de Adão até o nascimento de Noé, passaram-se 1.056 anos. Quando o dilúvio aconteceu, quando Noé entrou na arca, Noé tinha 600 anos. Então, a partir dessas genealogias, eles vão somando as idades e conseguem ter uma data aproximada. Ah, deixa eu perguntar. Quem foi o homem mais velho da Terra? Matusalém, quantos anos ele viveu? 969. E eu pergunto pra vocês, por que eles viviam tanto tempo assim? Imagina o homem vivendo 70, 60 anos, já consegue fazer uma maldade grande. Agora imagine um conhecimento de 900 anos acumulado. O que o homem é capaz de fazer? Depois que entra o pecado no mundo, começa a entrar doença, aí a humanidade só vai degradando. Então o pecado ele entrou no mundo através de quem? De Satanás, certo? E na teoria mais aceita, ele utilizou a serpente, enganou Eva, e assim Eva fez Adão pecar. O pecado entrou no mundo quando Adão comeu o fruto, não foi quando Eva, pois a ordem foi para Adão. A palavra serpente, no hebraico, ela vem do termo nahash. E esse significado no hebraico ele significa falsidade, adivinhador, dragão, praticar adivinhação, fazer adivinhação. Então, serpente significa isso no hebraico. E a palavra é confundida com cobra ou com dragão porque a palavra serpente ela é bem próxima. Nahash é falsidade. Nachash ela é serpente, cobra, dragão. E em Apocalipse também aparece essa palavra, como o dragão que foi jogado no lago de fogo e enxofre. E a serpente, ou o serpente, é verbo masculino, não é verbo feminino. Então, se fosse no hebraico, seria o serpente, não a serpente. Então, a gente vai ver que a cobra, ela tinha algumas características. Ela é uma criatura perspicaz, misteriosa, né? Porque na antiguidade a cobra tinha vários significados, tanto em religiões como em culturas, principalmente naquele lado ocidental. A cobra também pra gente ela é um réptil que muitas vezes está associado ao mal, igual quando você chama a pessoa de cobra, você está ofendendo ela. Venenoso, né? Então quando você chama uma pessoa de cobra, você está querendo ofender. Mas a cobra também ela tem um significado bom, porque se vocês verem o símbolo da medicina, tem a cobra aqui. Então a cobra ela significa renovação, vida eterna, sabedoria, que é o símbolo da medicina. Então, e quem que é assim também? Era bom e depois ficou mal, tem dois significados. Lúcifer. Então essa mesma dualidade que a cobra tem, o Lúcifer também tem. Porque ele era um anjo e hoje é um demônio.
Então, no mesmo tempo que a serpente está associada ao aspecto positivo, à sabedoria, ela também está associada a um aspecto negativo, traição, falsidade. E Lúcifer também tem esse. Ele era um anjo de luz que agora ele é o Satanás. Gênesis 3:1. Alguém abre para mim. Então, o que é a cobra era? O animal mais inteligente. Tem gente que fala que Satanás fez a cobra, né? Aí já desmente. O que lê de novo? Lê mais alto. Então, aqui a gente já vê que quem fez a cobra foi Deus, não foi Satanás. E era um animal mais esperto que o Senhor já tinha feito. O que é mais aceito? Que Satanás ele possuiu o corpo da serpente. Como a serpente era inteligente. Então, o que a gente tem que lembrar? Satanás ele foi expulso do céu. Ele não perdeu os poderes de anjo. Ele continua com os mesmos poderes. Se a gente vê até no Novo Testamento que os espíritos entram em animais. Tanto é que quando Jesus expulsou a ordem dos demônios, foi para os porcos. Os porcos se mataram. Então a gente tem exemplo disso. Então não é nenhum absurdo você acreditar que Satanás possuiu o corpo da, da serpente. E então a interpretação é que Lúcifer, o líder dos anjos caídos, que possuiu uma serpente para arruinar a criação. Então, para a gente terminar, qual que é a outra teoria? Eu falei para vocês que é a teoria que o Satanás se aposta do corpo da serpente, que é a mais aceita. A outra teoria, o que que é? É que Moisés ele conta essa história como uma metáfora. Por exemplo, se eu falo, a Vitória é uma gata. Eu estou falando que ela é um animal gato, que ela é bonita. Se eu falo, o Flamengo é uma tartaruga. Então, como a serpente era inteligente, a serpente tinha todos esses atributos, quando Moisés vai escrever, ele escreve que Satanás era como se fosse uma serpente. Ele se apresentou para Eva com inteligência, com tudo. Não que era a própria serpente mesmo falando com Eva. É uma teoria boa, mas depois Deus castiga a serpente, né? Então não tem muito sentido. Mas tem essa outra teoria. Gente, não vai dar para terminar tudo. Eu tenho muita aula para frente. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Ah, e essa pergunta então? Vou responder ela. Qual que foi o primeiro pecado na Bíblia relatado? A rebelião de Satanás. Vamos lá então, pra gente ir embora pra casa.